porque algumas situações parece que a política só pode ser feita por alguns se ela for avocada como um grande palco de criminalidade, e aí a gente provoca o caos para poder vender soluções e, lamentavelmente, encontra em atitudes de gestores públicos as razões para que a política continue a ser um palco de discussão de crime e não de política, né? E eu fico muito incomodada com essa forma de fazer política. Não vou falar sobre o pedido que o vereador Pacola apresentou aqui, vou falar oportunamente sobre isso, mas agora, nesse momento, eu queria falar, nesse grande expediente, sobre outra questão que, para mim, deveria ser o objeto central da preocupação de todos os que ocupam cargos públicos no Mato Grosso, em Cuiabá e no Brasil, que é a questão do aumento da miséria e da fome. No Brasil, de hoje, mais da metade da população está em situação de insegurança alimentar. Dos 20% mais pobres, mais de 70% das famílias não conseguem alimentar os seus filhos. E desses 70%, a grande maioria são mulheres e mulheres negras. Mas os que comem hoje, e inclusive que ocupam os espaços da gestão pública, não estão preocupados com os que não comem. Os que comem hoje estão preocupados e que ocupam a gestão pública estão preocupados em lançar obras, em falar, em gastar milhões com privatização do serviço público e não atendimento da população. É uma sensação de impotência o que a gente tem aqui nessa Câmara, porque nenhuma pauta de fato relevante para a população segue em frente aqui. Porque nenhuma ação ou projeto que vise efetivamente mudar a situação dramática que vive o povo mato-grossense e cuiabano nesse momento é levado em frente aqui. Eu apresentei o projeto de sustar o decreto do prefeito da passagem de ônibus. E ontem, colegas, eu estive no horário de pico, lá na Praça Bispo Dom José, tomei um ônibus ali e fui até o terminal do CPA, num ônibus absolutamente lotado, como obviamente todos vocês sabem. Eu não consegui pegar o primeiro ônibus que passou, presidente, em exercício aqui, porque eu estava tão lotado que não cabia mais ninguém, e eu tive que esperar o próximo ônibus, porque a minha ideia era ir até o terminal do CPA. Finalmente, quando consegui tomar o ônibus, parei ainda num outro ponto para pegar um outro ônibus e observar outro trajeto até chegar no terminal do CPA. E chegando lá, o absurdo, que além eu ouvia a população sobre a precariedade dos ônibus, sobre a demora, sobre a quantidade de ônibus insuficiente para atender a população, olhei por dentro e a situação de transporte desses passageiros, não há bancos suficientes para acomodar os passageiros, os ônibus que estão circulando, que são, entre aspas, novos, foram pensados para carregar população em pé e não sentada. Os ônibus, a maioria, não tem ar-condicionado, e para os bairros mais distantes, onde a viagem é mais longa, são os ônibus velhos, são os ônibus que eu ouvi relato de ônibus sem freio, de ônibus sem assento, sem estofamento no assento. Como é que pode nós aceitarmos que a população que hoje sofre com a fome, que hoje sofre com o decréscimo do seu rendimento, que eles paguem ainda uma tarifa de transporte coletivo, uma das mais caras do Brasil, e um transporte coletivo de péssima qualidade? Como é que pode que nós aqui fiquemos inertes diante do que nós estamos vendo acontecer com a população? Nos postos de saúde, não há atendimento da população. E aqueles que tinham passe livre para poder vir fazer tratamento, porque tinham um problema, estava em tratamento psiquiátrico, porque estava em tratamento de doenças graves, como câncer, por exemplo, não tem mais o direito ao passe livre, não podem vir no posto de saúde, nem para consulta. Medicamento nem se fala. Pessoas que estão com adoecimento psíquico, em tratamento e precisam do medicamento, não encontram esse medicamento nas unidades de saúde. Eu fico impressionada. Como é que nós podemos descansar, ficar tranquilos, se nós estamos sendo absolutamente inertes aqui nesta casa? Se nós estamos sendo absolutamente omissos? E ainda vejo que as pessoas vêm aqui para elogiar
a prefeitura, o poder executivo? Ora, nós temos o dever de fazer com que a administração pública seja para o povo trabalhador. Sim, Adevair, o voto que foi dado ao prefeito foi um voto dado em confiança para que houvesse uma gestão pública que melhorasse a vida das pessoas. E não é isso que está acontecendo. O prefeito está falhando com a população cuiabana. O prefeito não está conseguindo conduzir as políticas municipais de acordo com o que a população esperava. Mais um minuto para a vereadora Edna. Eu gostaria muito, Adevair, de poder vir para cá e poder fazer a defesa do prefeito Emanuel, da gestão da prefeitura. Gostaria muito. Sabe por quê? Porque o povo de Cuiabá merece uma boa gestão. Eu gostaria muito de poder defender as coisas que estão sendo realizadas, mas eu tenho que dizer, enquanto eleitora do prefeito Emanuel, como tantos, a maioria do povo cuiabano, eleitora que nunca deu o voto para dizer é um voto em branco, você pode fazer dele o que quiser. Mas sempre coloquei, ao contrário do que já fui acusada aqui, inclusive pelo Diego, sempre tive consciência da importância da oposição neste parlamento e sempre tive consciência também da importância de uma oposição qualificada para poder indicar o que de fato está errado. Não é uma questão pessoal, não é uma questão visceral, é uma questão de cuidado com a população. E é lamentável que o povo esteja sofrendo tanto